Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 5 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou o Leonardo Mataruna. E vamos uma vez mais abordar temas do futebol brasileiro, português e também da Arabian Gulf League. Estamos disponíveis em várias aplicações de podcast, como o Spotify, Apple Podcasts e também os Google Podcasts, entre outras, bastando colocar no Google Futebol das Arábias e vai-nos encontrar seguramente. Pode também enviar as suas sugestões e comentários para futeboldasarabias@gmail.com. E Leonardo, começando pelo Brasil, como sempre, e é mais a tua especialidade, o Brasileirão está pegando fogo, não é? O Flamengo continua a atropelar. O Flamengo está com tudo na frente, né? Detonou o Corinthians ainda há pouco, né? O jogo terminou para nós aqui. É verdade. Já era outro dia. É verdade. Mas essa questão do fuso horário é engraçada, né? Porque a gente consegue trabalhar o futebol do Brasil em tempo acessível aqui para os Emirados. Mas o Flamengo ganhou de 4-1. Uhum. O nome da partida foi Bruno Henrique. Sim, né? O avançado. O avançado fez 3 gols, primeiro de pênalti, e o melhor de tudo, ele fez 3 gols em menos de 4 minutos e 5 segundos. É verdade o que estás a dizer, eu já estou a perceber porquê, não é? Foi entre o fim da Exatamente, primeira parte, no fim da primeira parte e o início da segunda, ali em 45 minutos ele marcou o primeiro gol de pênalti e na sequência já veio nos acréscimos o segundo e no início do segundo tempo, sim, o terceiro gol. O Flamengo com isso marca mais um episódio no Brasileirão que acabou por tendo aí a demissão do técnico Fábio Carilli, né? E o Fábio, que já foi técnico, né, no Al-Werda da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, não é? Ele teve um ano lá. Exatamente, ele tinha deixado, sim, o clube da Arábia Saudita para ir para o Corinthians. Uhum. E agora fecha aí um episódio já na reta final aí do Brasileirão. Por acaso era uma coisa que eu te queria perguntar ontem ao assistir o jogo. Pronto, o Flamengo voltou àquele Flamengo que nos tem habituado, mas o Corinthians eu fiquei muito decepcionado, porque o feedback... O Corinthians é um clube grande, não é? Isto para quem nos ouve em Portugal, obviamente no Brasil sabem. É um clube muito grande no Brasil, é um clube com uma história, com uma torcida enorme. Mas independentemente do mérito que se tem que sempre sacar ao Jorge Jesus e ao Flamengo e a todos os jogadores do Flamengo, eu achei o Corinthians anémico. Apagado, vamos dizer, o termo é apagado. Quebrado, não é? Meio quebrado. E isso não é desde agora, não. Isso já tem aí algumas partidas e o próprio técnico, Fábio, ele já tinha anunciado há 4 partidas atrás que estava passando por dificuldades na gestão da equipa, né? Então, existe aí todo um problema político. Uhum. Estás a falar de problemas no balneário? No balneário. O problema em campo e também, por assim dizer, de relação de alguns jogadores com o próprio técnico, né? E aí demonstra o insucesso desse final de semana. Uhum. E isso era notório que o Corinthians não se encontrava em campo. Sabes, porque falava-se até, e penso que foste tu num dos podcasts anteriores, também falavas disso, que o Corinthians defensivamente é uma equipa forte, ou tem sido uma equipa forte. O Jorge Jesus também disse na conferência de imprensa que o Flamengo foi a primeira equipa que marcou 4 golos ao Corinthians este ano. Exato. Mas, por exemplo, no segundo gol do Bruno Henrique, que tu acabaste de referir, há uma imagem depois nas análises que eles passam, porque agora o jogo está a passar também em Portugal, os jogos do Flamengo. No canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol, e há uma análise em que o ponta de lança do Corinthians, o Gustavo, e o último zagueiro, a distância é para aí 50 metros, sim, ou seja, é um campo completamente aberto para o Flamengo jogar, ou seja, não tirando mérito ao Flamengo, não é? Sim, mas taticamente não estava bem organizado. Né? E aí, como eu falei, a equipa não se encontrava, né? Tinha dificuldades tanto na ligação
da defesa com o meio de campo e não conseguia fazer com que as bolas chegassem mais à frente e deixavam ali também uma grande lacuna para ser preenchida pelo ataque do Flamengo. Claro, né? claro, aproveitou, não é? A gente diz em português, a ocasião faz o ladrão, não é? Exatamente, exatamente. Dizia meu velho pai, quem não faz, toma. E aí o Flamengo não perdoou, marcou o quarto gol com o Vitinho. E o Corinthians antes disso ainda tentou diminuir aí com o Matheus Vital, mas não realmente era notória a diferença entre as equipes. Teve também nesse final de semana Santos 4, Botafogo 1. E aí esse jogo foi lá na Vila Belmiro, em Santos, e o jogo começou bem com 2 gols de Eduardo Sacha. Mas aí tem aquela figura, né? Para quem conhece lá o futebol brasileiro e tem acompanhado, tem o Marinho. O Marinho é um jogador que exatamente aí, há uns 4 anos atrás, quando jogava no Nordeste, no Ceará, se eu não me engano, ele fez um gol, tirou a camisa, foi comemorar, tomou cartão amarelo, nem viu. Depois fez o segundo gol, tomou o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo ficou... E foi pro intervalo, quando os repórteres perguntaram, e aí, agora, como é que vai ser? Fora do próximo jogo? Ele, tô fora? Mas como assim? Eu nem vi. E aí falou um palavrão lá que virou um meme na internet, o Marinho, a figura. E o Marinho, depois de fazer o gol, foi lá e fez o sinal do VAR, do VAR lá, do vídeo replay, e todo mundo ficou, por que esse camarada fez essa comemoração? Logo depois do jogo, ele deu a entrevista falando, não, é porque eu já queria marcar o gol, já queria conferir se tinha sido gol mesmo. Então eu queria ser mais rápido que o árbitro. Eu mesmo confirmei o gol. Eu falei, pô, tem a maluquice do futebol que só se encontra no Brasil. Portugal também faz parte. Nós em Portugal também temos figuras engraçadas, mas não temos a abundância que há no Brasil. Não, isso não, mas vocês também são mais, não é? Nós somos menos um bocadinho, mas nós também temos algumas figuras engraçadas. E esse camarada aí virou até um samba, fizeram até um samba. Quem tiver curioso, depois joga aí no YouTube. Samba do Marinho vai ver a comemoração dele. Então, isto também por outro lado, diz-nos que o Santos com o Sampaoli também está bem, não é? Que é algo que também é discutido no Brasil, e o Botafogo, que é outro histórico do Rio de Janeiro, está em vias de cair, não é? De descer. O Botafogo ainda não está sofrendo tanto a pressão do rebaixamento, né, como o Fluminense. O Fluminense está numa situação complicada com 31 pontos, lá na lanterna, junto com o Chapecoense, Avaí e CSA. Né? São os 4 clubes que hoje podem cair e realmente o Botafogo está ali se equilibrando para não se juntar a esses 4 clubes. Né? Não podemos deixar de falar também ainda no final de semana do clássico Grenal, Grêmio Internacional, 2-0 para o Grêmio. E o nome da partida foi o Marcelo Lomba, que foi expulso. Você vai falar assim, como é que ele é o nome da partida? O camarada conseguiu, meu Pedro, numa bola que já era offside, já estava impedimento, fora de jogo, né? Que é em Portugal. Sim. Já era fora de jogo. Ele foi lá e deu um carrinho no jogador fora da área para agarrar a bola, que já era nula. Caramba! Tomou um cartão à toa. Mas ele não deu conta que estava o jogo parado já? Isso é que é ser competitivo, é competitivo até o extremo. Né? É um carrinho para pegar uma bola que já está fora de jogo. Nossa. E aí acabou tomando cartão vermelho e com isso ficou de fora e prejudicou um pouco a equipa. Né? O Grêmio ganhou 2-0 e agora... Léo, quem não há de estar muito satisfeito com isso é a Renata Fã. Ela é uma interista fanática, não é? Sabes que isso é uma coisa que eu te queria fazer essa pergunta hoje. Eu tenho andado a ver muito dos programas do futebol brasileiro, até alguns deles recomendados por ti. E aquilo que eu tenho notado é que, ao contrário do que acontece em Portugal, porque em Portugal nós temos esse cuidado, nós em Portugal, os nossos jornalistas e a maioria dos nossos comentadores não revelam o clube que torcem. Né? Mas no Brasil é completamente
completamente diferente. A Renata Fã assume claramente que é interista, o Neto é do Corinthians, sim, o Juca Kfouri é do Corinthians, aliás, do Corinthians há vários, o Benja também é do Corinthians, todos, o Denilson também tem sentimentos pelo São Paulo, mas também gosta do Palmeiras porque foi lá muito bem tratado. Ainda hoje de manhã estava a ver também um clipe do Mauro César Pereira, que ele assume ser flamenguista e que esteve ontem a assistir ao jogo. Esta cultura, porquê é que tu achas que é esta cultura fácil no Brasil, que eu até acho interessante pessoalmente, de assumir o clube que se torce, e em Portugal há tantos... Acredito eu que assim, no Brasil, né, isso faz parte da identidade do brasileiro, né, dizer das suas origens, das suas relações clubísticas, né? Enquanto em Portugal se tenta mais ter uma isonomia, né, ou seja, ali não há uma preocupação muito mais política em não demonstrar um afeto pelo clube para não influenciar num comentário, né? Sim. Mas no Brasil isso acaba virando até a moeda de duelo, né? Sim. Porque quando você vai fazer uma mesa redonda, você já sabe, vou chamar o Pedro, que o Pedro é do Leixões, sim, e vou chamar lá o Leonardo, que ele suporta lá o Guimarães ou o Porto, e aquilo vai acalorar, sim, né? Não vai ser só a opinião técnica, mas a opinião técnica com um pouco de amor, emoção. Um pouco de picante, não é? Picante. Porque sabes que eu acho muito... Eu entendo, por exemplo, o jornalista, eu entendo que não divulga o seu clube, até porque eles têm aquele código de deontologia, de ética. Eu, o jornalista, até aceito mais, mas o comentador... embora eu perceba que em Portugal seja praticamente impossível fazer isso, não é? Por várias questões, porque as pessoas acham sempre que há uma vista enviesada de toda a gente. Repara, eu próprio que não sou sequer conhecido nem reconhecido, mas quando faço comentários e digo que sou de Leixões, as pessoas perguntam-me sempre, não, mas és de Leixões e qual é o outro clube? Ou seja, é quase inacreditável como é que eu só posso ser de um clube e que ainda por cima não é um dos 3 grandes. Há este preconceito, não, mas porque assim, se tu não estás nos 3 grandes, tu não existes. É um bocadinho assim. Isso acontece comigo também. No Brasil, eu torço pro Madureira. Né? E aí, quando uma vez eu lembro que eu estava num programa no Sport TV, e era um programa do Sport TV do Brasil, né, da Rede Globo, e o Galvão Bueno, que estava mediando, e aí foi perguntando o time de todos os que estavam fazendo parte do debate. Aí falou, pô, cara flamenguista, fluminense. Aí, e você, Leonardo, e você? Eu falei assim, eu sou Madureira. Quem? Ele parou e falou, opa, vamos uma pausa aí no comercial e tal. E aí quando foi pro comercial, ele falou assim, pô, tu tá brincando, cara? Isso aqui é sério. Eu falei, não tô brincando, eu torço pro Madureira. Falei, não, tem que ter um outro time, uma outra equipa. Mas é um fenómeno curioso, por acaso é um fenómeno curioso. E depois, como em Portugal, nós basicamente 90 e muitos por cento, aliás, esta semana veio uma reportagem num jornal, eu creio que é o Expresso, não estou em erro, mas não tenho certeza, na Tribuna Expresso, vem uma reportagem que fala precisamente disso, que 90 e tal por cento são do Porto, Benfica e Sporting, e depois é uma percentagem mínima, menos de 5% dos outros clubes. Resto do bolo, né? Sendo que 1,5% do Braga, quase 1% do Vitória de Guimarães e pronto, e depois os outros 3% a dividir por todos, inclusive pelo Leixões e pelo Belenenses, pela Académica, que eu até acho aquilo, sinceramente, um bocadinho irreal, também acho que não seja exatamente assim, mas pronto, de qualquer das formas, era uma coisa curiosa que te queria colocar. Por falar do goleiro, né, que eu falei do goleiro do Grêmio que acabou saindo, a gente teve também o goleiro do Goiás, o Tadeu, que fechou literalmente o gol e garantiu a vitória de 2-0 sobre o Avaí ainda no Brasileirão. E o último resultado, não poderia deixar de falar, foi o empate de Cruzeiro e Bahia. O Bahia começou marcando 1-0, depois de um pênalti muito bem cobrado por Fernandão. Tinha uma curiosidade nesse jogo. A equipe do Cruzeiro entrou com a camisa amarela, mas daquelas igual de marcador de texto,
né? Aquele amarelo fluorescente, brilhoso. Né? Sim. Por quê? Não sei, fugiram do tradicional azul, né? Do O Cruzeiro. Cruzeiro também não está bem classificado, pois Não não? está bem, não está bem. Não está na linha de classificação. Mas e o Bahia entrou, o goleiro com uma camisa rosa, assim, aquela bem fluorescente também. Então era o duelo das canetas fluorescentes, né? E foi algo bem estranho e comentado pela mídia, né? O Bahia é uma das equipas sensação, não é? O Jorge Jesus até apontou já numa coletiva, não é? Sim, Conferência de imprensa, para quem nos ouve em Portugal. A gente vai fazendo a tradução entre o Brasil e Portugal. Disse numa coletiva que o Bahia tinha sido uma das equipas que mais tinha gostado, e o Bahia é treinado por um brasileiro, não é treinado por um estrangeiro, porque ele também falou do Santos, mas o Santos é treinado pelo São Paulo. Mas o Bahia, penso que é treinado por um treinador brasileiro e até novo. Mas depois a gente fala sobre isso. Há mais uma questão só, antes de terminarmos, do Brasileirão, que eu queria falar contigo. Ontem, ao ver o jogo, achei a relva, o gramado, o Flamengo-Corinthians... Ao ver o jogo, achei o gramado, a relva, o relvado, como se diz em português, achei muito seco, muito irregular, a bola a tomar desvios estranhos. As pessoas isto é normal no Brasil, as pessoas... Depende muito do campo onde se joga, né? E depende, é claro, né, do tamanho do clube, né? Que é dono do campo. Mas realmente era algo que ontem chamava a atenção ao longo da partida e surpreendeu um pouco, apesar de que, não, na minha opinião, particularmente, não influenciou no resultado, mas Sim. dificultou um pouco a performance. Sim. Diferentemente da semana passada, quando a gente comentou do piscinão, né, que Sim. a chuva que alagou o estádio. Agora estava seco demais, parecia, pelo menos. Bem seco, né? Meu Deus. Léo, há aqui uma dica, há qualquer coisa relativamente à final da Libertadores que era conveniente. É verdade, muita gente mencionar. estava em dúvida quando é que seria a final da Libertadores, que está marcada para o dia 24/11. Okay. Né? E o horário que o pessoal falou, pô, mas 00:30? Porque o jogo vai ser realizado em outro país. Então, para o Brasil, o horário é 00:30 e o horário para Portugal é às 5 da manhã. 5 ou 6:30 da manhã, se não me engano. Ui, então mesmo assim, bem, se for 6:30, é 10:30 daqui dos Emirados Árabes Unidos, vai dar para ver bem. E se for 5:30 da manhã em Portugal, são 9:30 aqui nos Emirados Árabes Unidos, portanto para nós até uma hora que... É uma hora agradável. Se não tivermos nada, é uma quarta-feira, não é? Exato. Bem, mas exatamente. isso ser uma quarta-feira não vai ajudar muito. Mas pronto, mas pode ser que dê para ir dando pelo menos uma vista de olhos, não é? Importante lembrar que o jogador Pablo Mari, Sim, né, que é um o espanhol, zagueiro, o central. exato, foi considerado um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Sim. Né, e ele é de nacionalidade espanhola. Né, e vai ser o primeiro espanhol a disputar uma final de Libertadores. Olha, é interessantíssimo. Isso é muito interessante, né? É porque afinal os Libertadores também têm alguma coisa a ver com a Espanha, no fundo, não é? Tem historicamente a ver com a Espanha. Isso é muito interessante. É uma preciosidade interessante acerca da final. É verdade, é verdade. E para a gente fechar a questão do Brasileirão, Sim. vale lembrar que o Flamengo lidera com 71 pontos, tendo na segunda posição o vice-líder Palmeiras, com 63 pontos. Em terceiro lugar, o Santos, com 58 pontos. São Paulo, na quarta posição, com 52 pontos. Grêmio, na quinta, com 50 pontos. Atlético Paranaense, na sexta, com 46. E, na sétima posição, Internacional, com 45 pontos. Vale lembrar que o G6, né, o grupo com os 6 melhores clubes, virou G7. Porque o Atlético Paranaense já está classificado por ter vencido a Copa do Brasil. Ok. Portanto, o Corinthians cai fora do G6, que neste caso é G7. Exatamente. Que é dramático, não é? É dramático. É dramático. Falar um pouco agora, Pedro, do Sim. Brasil na Copa do Mundo Sub-17. O Brasil jogou contra a Angola. Angola estava em segundo lugar e continua em segundo lugar no grupo A, que é o mesmo grupo do Brasil. O Brasil venceu por 2-0, com gol de Thales Magno, aos 68 minutos, e Gabriel Veron, que é uma fera, rapaz, o jogador do Palmeiras,
com apenas 17 anos, limpou nada mais, nada menos do que 5 jogadores desde o meio de campo, cortando para um lado para o outro, e fez um lindíssimo gol, fechando o jogo número 16. Portanto, dirigentes, cartolas, brasileiros, portugueses que nos ouçam, Gabriel Verão, não é? Gabriel Verón. Gabriel Verón é o nome a seguir, né? É o nome a seguir. E temos um nome também que foi uma ameaça para o Brasil, que foi o Zito. Zito, jogador número 10 de Angola, chegou a ameaçar 2 vezes o Brasil antes do Brasil marcar o primeiro gol. Chutou perigosamente Também uma foi bola bem. cruzada na lateral direita, mas foi bem defendida pelo goleiro brasileiro. Muito bem, sim senhor. Pedro, fechamos aqui as notícias do Brasil e vamos As com o nosso notícias voo brasileiras. ligeiro para Portugal. Atravessar o Atlântico, Vamos não é? atravessar o Atlântico e naquelas terras maravilhosas. Em Portugal nesta semana que intermedia o programa anterior e agora este, tivemos 2 jornadas. Tivemos uma jornada a meio da semana e uma jornada no fim de semana. Os calendários andam um pouco baralhados ali em Portugal, não sei bem o que é que se poderá fazer. Quais são as competições que estão a acontecer agora no momento? É só o Campeonato Português em si, o Nacional? Como Tem o campeonato português, não é? As ligas profissionais e depois os campeonatos das divisões secundárias, pronto, isso está constantemente em andamento. Tem a Taça de Portugal, tem a Taça da Liga e depois tem competições europeias e tem o FIFA Day, não é? Que também tem aqui nos Emirados, também tem no Brasil, tem por todo lado, em que para as seleções. Portanto, e tudo isto cria ali alguma confusão nos calendários, é um facto. Eu creio que seria interessante, mas isto é só a minha opinião, acabar com a Taça da Liga e apostar mais na Taça de Portugal e colocar a Taça de Portugal a ser disputada principalmente em alturas de seleção. Para não congestionar tanto o calendário depois com jogos a meio da semana para o campeonato, que é muito complicado, e pior do que isso, por exemplo, ainda hoje à noite, hoje estamos a gravar uma segunda-feira, dia 4, à noite em Portugal, vão haver 3 jogos. 3 jogos numa segunda-feira? Numa segunda-feira, portanto, isto é muito complicado. Isto é muito complicado, assim, das pessoas, obviamente, irem ao futebol, ou até, em alguns casos, até assistir na televisão é complicado. De forma que há aqui um problema de calendário que tem a ver também com o quadro competitivo que tem que ser revisto, a meu ver, e eu acho que uma boa hipótese a pensar seria precisamente essa, acabar com a Taça da Liga, porque a Taça da Liga não diz muito à maioria dos clubes e depois acaba por complicar, porque a Taça da Liga não te classifica para lado nenhum. Depois também o próprio formato da Taça da Liga está feito de uma maneira em que favorece os mesmos do costume para chegarem à Final Four, não é? O que eu também entendo por questões de marketing e de indústria, não é? Eu entendo por essa perspectiva, mas há outras perspectivas e há outros clubes para além dessas esferas dos 4 clubes maiores. E que seria importante, penso eu, pensar de outra maneira no calendário. Entretanto, pronto, em termos de resultados nestas 2 jornadas que aconteceram, não há assim nada de muito especial. O Famalicão continua lá em cima. O Porto e o Benfica ganharam os jogos com maior ou menor dificuldade, o Benfica com maior facilidade, o Porto com um pouco mais de dificuldade. O Sporting teve uma vitória com uma boa primeira parte e depois teve uma derrota ontem num jogo que não foi totalmente mal conseguido, contra o Tondela, não foi totalmente mal conseguido, mas que o Sporting mais uma vez voltou a claudicar. E as coisas continuam complicadas. A outra equipe é de onde? Tondela? É ali da zona de Viseu. Uma equipa perto de Viseu. É uma equipa que já a semana passada tinha jogado contra o Benfica em casa e tinha feito um bom jogo. Criou muitos problemas ao Benfica. É uma equipa orientada por um treinador espanhol e muito bem orientada.
neste caso muito bem orientada. Muitas vezes, e eu próprio faço muito isso, os elogios aos treinadores portugueses, que de facto são meritórios, mas neste caso é um treinador espanhol e a equipa está muito bem orientada, muito bem organizada. O Tondela não tem jogadores de grande nível, tem alguns jogadores de bom nível, nomeadamente o guarda-redes, o goleiro. O guarda-redes é bom. Tem um extremo esquerdo também que já passou pelas Legiões, curiosamente, o Xavier, que também é bom jogador. Depois tem ali mais um ou outro jogador no meio campo que são jogadores interessantes, uns jogadores rápidos nas alas, o Murilo. Tem vários jogadores ali interessantes, mas não tem jogadores que se possam dizer de grandíssimo nível. Mas é uma equipa que se tem mantido ali estruturada, que se tem mantido mais ou menos estável, que me parece um projeto engraçado, tendo em conta a dimensão reduzidíssima da equipa e tendo em atenção também a região onde está inserida, porque é uma equipa que está mais no interior e, como sabes, isso depois é complicado, nomeadamente, e se não for por mais, até em termos das viagens que tem que fazer sempre, porque vem jogar fora. Portanto, é interessante o que o Tondela está a fazer. O Famalicão lá continua lá metido na luta, conseguiu um empate em Braga ontem a 2 golos, reduzido a 10 já em tempo de compensação, que é um excelente resultado para o Famalicão, é um mau resultado para o Braga. O Braga também, tal como o Sporting, está um pouco aos soluços. Embora eu sinceramente, na comparação entre um lado e outro, embora toda a gente esteja a bater no Sporting, eu vejo o Sporting a ir melhorando. Certo que também o ponto de partida era um pouco baixo, mas... Isso que eu ia comentar agora, né? Que inicialmente o Sporting não vinha bem, né? Não. Mas o Sporting Clube não está bem. O Sporting Clube não está bem. Está sob fortíssima contestação, toda a gente contesta tudo. Repara, quer dizer, o Sporting sofre o golo já muito perto do fim, ao minuto 88 ou 89, e vem logo de fora a contestação a querer despedir o presidente, das claques, porque há ali problemas também entre as claques e a direção, porque a direção cortou com alguns apoios às claques. É isso que eu ia te perguntar. No Brasil, né, os clubes eles acabam fornecendo ingressos, né, para as claques. Como é que é esse processo em Portugal? Isso acontece também? Epá, isso daria pano para mangas. Isto em bom português daria pano para mangas. As claques foram criadas, Léo, com uma boa intenção, que era de um apoio diferente ou diferenciado, em brasileiro, um apoio diferenciado aos clubes, um apoio de um cariz diferente do adepto comum, não é? Tu vais com a tua mulher e com o teu filho ao futebol, sentas, estás a ver o futebol, estás a comer uma pipoca ou a beber uma Coca-Cola, pronto, e estás ali. A claque era um apoio diferente, seria um apoio com coreografias, com cânticos, normalmente de malta mais nova, não é? E também num apoio diferente no sentido em que jogos fora, longe, a claque se deslocaria para apoiar. Portanto, esta é a ideia que preside a criação das claques na sua gênese ali pela década de 80, que foi naquela altura muito copiado em 80, 90 do que se fazia em Itália, que já se fazia chamadas tifos, por isso até vem a tifo, vem do futebol italiano, que se via na televisão, aquelas coreografias que aquilo até parava ao jogo, não é? Que eles atiravam os confetes, os rolos de papel higiênico, e as luzes, e os flares, e aquelas coisas todas. Entretanto, os clubes iam apoiando e começaram a criar essa cultura de apoio às claques, nomeadamente com bilhetes e eventualmente outro tipo de apoios, nomeadamente até em dinheiro às vezes, conforme fosse negociado entre cada clube e cada claque. As claques começaram a divergir um bocadinho dessa ideia original. Para quem está nos escutando aí no Brasil, as claques são as torcidas organizadas. Exatamente. Que agora em Portugal também se chama Grupo Organizado de Apoio, GOA. Também se usa essa designação porque entretanto tiveram que ser legalizadas. O que acontece é que as claques começaram a ganhar um cariz diferente de funcionamento.
Também os clubes, e aí não se podem isentar mais uma vez alguma mentalidade dos dirigentes, começaram a tentar usar alguns clubes e alguns dirigentes, algumas claques, como guardas pretorianas, ou seja, como elementos que interviriam a favor das direções caso as coisas corressem mal, na medida em que havia uma relação de dependência entre a claque e o clube. Portanto, começaram-se a desenvolver aqui relações perigosas. As próprias claques começaram a ser um negócio também. Algumas claques são literalmente um negócio hoje em dia, independentemente de tudo o resto. Hoje no Brasil existe uma problemática que as torcidas organizadas, as claques, estão ligadas ao crime organizado, né? Então, principalmente em São Paulo, infelizmente a gente tem algumas seções de claques ligadas ao PCC, né, que é uma entidade. Leste nos pensamentos que esse era o próximo ponto. Ao tornar-se um negócio e ao tornar-se apetecível, inclusive há muitas claques que têm linhas de merchandising, linhas de grife, como se fosse um clube, não é? Como se fosse o próprio clube. E às vezes estas linhas de merchandising até rivalizam com a própria linha do clube, não é? Porque o clube tem também tem interesses em vender cascóis e camisas e tudo o resto. Isto depois, a reboque de tudo isto, começa a entrar o crime também. Situações de violência generalizada, em que, por exemplo, num jogo, num clássico, no Porto-Benfica, num Sporting-Benfica, num Sporting-Porto, as televisões estão a fazer a cobertura das chegadas das claques, e aquilo é uma sensação, pelo menos a mim que estou a ver, é uma sensação que me dá assim um frio na barriga, porque aquilo parece que estão a chegar a uma batalha campal, de guerra, né? Parece um cenário de guerra. Eu vivenciei isso quando eu assisti Sport e Porto no primeiro semestre de 2018, que eu me deparei com a torcida do Sporting chegando no... Mas estavas a usar alguma coisa do Porto? Não. Eu, como um bom brasileiro que está acostumado a ir nos jogos no Maracanã, estava neutro, né? Mas mesmo assim fiquei assustado, porque eu não esperava em Portugal encontrar um clima literalmente de batalha campal. É que inclusive, repara, às vezes as pessoas deslocam-se de metro, não é? Nos transportes públicos, metro, autocarro, o que seja, e há relatos de situações de violência nos transportes públicos, porque, por exemplo, alguém vai ver um jogo ao Dragão com a camisola do Benfica ou do Sporting, ou alguém vai ver um jogo à Luz com a camisola do Sporting e do Porto. E isto vem muito também da cultura que não temos desportiva muitas vezes em Portugal, em que se encara o adversário como um inimigo e não como um adversário. Não se entende que o adversário... Nós precisamos ter adversários, senão não há futebol. Exato. Não podemos querer matar o adversário. Exatamente. No desporto, em geral, a gente costuma falar, né? Sem o adversário não se cresce, sem o adversário não se joga. Claro. Se não tem adversário, não tem jogo. Mas há essa luta muito arraigada entre aquilo que são as claques e aquilo que é o papel das claques e a forma como os clubes estão a encarar as claques. Pronto, é uma discussão que neste momento vai havendo. O Sporting pode ter aberto aqui uma caixa de Pandora, porque o Sporting cortou com o apoio às claques por razões diversas, porque as coisas no Sporting passaram bem das marcas, não é? Houve inclusive aquela questão da invasão ao Alcochete, entre outras que têm havido, e o Sporting cortou, esta direção do Sporting, a meu ver, com coragem cortou, e agora vamos ver o que é que vem a seguir. E a polêmica do VAR, né? Do vídeo replay, como é que... A polémica do VAR, eu tenho estado a ver, eu sou, para já, fazendo já uma declaração de interesses, eu sou declaradamente anti-VAR. Já sabemos que tu torces por eleições. Agora tu já é contra o VAR. E sou contra o VAR. É a única coisa no futebol que eu sou mesmo anti, é contra o VAR. Tira um pouco o brilho do futebol, não tira, Pedro? Tira, e não está a resultar nem de perto nem de longe, não está a resultar no sentido em que as pessoas que defendiam a implementação do VAR estavam a sugerir que fosse resultar. Não está. Eu acho que às vezes o árbitro ganhou até mais importância do que
as próprias equipas ou os próprios jogadores que estão ali. Estás-me a provocar porque nós, para quem nos está a ouvir, porque nós off the record falamos muitas vezes por brincadeira, que eu aqui há uns tempos disse que mais valia eu ir investir numa empresa que fizesse publicidade nas camisolas dos árbitros, porque os árbitros têm mais tempo de antena que os próprios jogadores. Sim, e tu sabes que no Brasil agora os árbitros já passaram a usar camisolas com patrocínio. A empresa que estiver ligada à arbitragem, pelo menos exposição vai ter. Se é boa ou má, essas são as histórias. Mas, ó Léo, exposição vai ter, não é? Exposição vai ter. Não, o VAR, eu digo isto também porque tenho estado a assistir de vários países diferentes. E está toda a gente a bater no VAR, está toda a gente contra o VAR. Eu percebo que... Mas você acha que tem possibilidade de retrocesso, cortar o VAR? Não, porque isto também tem interesses para além do próprio interesse do jogo. Aliás, se fosse só pelo interesse do jogo, provavelmente até já nem continuaria. Mas isto tem outros interesses, isto para a televisão tem o seu quê de apelativo, portanto há uma série de fenómenos à volta que... Mas você sabe, o Pedro, assim, vendo outros esportes, né, com o VAR, que tem o VAR, o Taekwondo, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, quando o técnico, não é o árbitro que pede, né, é o técnico que pode pedir o VAR para poder validar ou invalidar um ponto, né? E aí o VAR ele roda no meio do telão do ginásio e muitas vezes o árbitro erra, né? E a torcida está vendo que ele está errando o julgamento, né? E cai de pau, né? E há uma reclamação constante. Você tem percebido assim, erros na atuação dos árbitros diante do VAR? Ou é mais uma questão que realmente o VAR muda o brilho do jogo porque não tem aquela continuidade, não fica a dúvida? Não, o meu principal argumento contra o VAR é precisamente esse. Acho que adultera um bocadinho o espírito do jogo. Repara, o jogo, para haver golos, tem que haver erros. Portanto, os jogadores têm que errar e os treinadores têm que errar. Têm que errar mesmo, senão não há golos, acaba tudo 0-0. Tudo. Exatamente. E o que interesse teria jogos a acabarem todos a 0-0, não tinha interesse nenhum. Portanto, acho que o VAR começa logo por adulterar um pouco o espírito do jogo. Aquela história de tanto no campo como na televisão, mas até acho que no estádio é pior, para ver no VAR o golo. Quer dizer, a pessoa festejou, já estamos a festejar com medo de que, espera aí, mas vai ser, não vai ser? Mas quem está em casa ainda consegue ver o lance, né? Quem está no estádio... É por isso que eu te digo, quem está no estádio é pior. Quem está no estádio é pior. E nem vamos falar de quem está a comentar jogos como nós comentámos aqui nos Emirados, não é? Que ainda é pior, porque estamos ali e nem sabemos o que é que devemos dizer. Enquanto está o árbitro a ver de um ângulo, está o VAR a ver do outro, repara. Eu não queria nem começar a falar da Arábia Golf League, mas no jogo que eu fiz no final de semana, tiveram 6 VARs. 6 momentos. E quanto tempo de desconto é que tiveste? Lembras-te assim por alto? Não lembro por alto, mas eu te digo que no primeiro tempo foram só 2 minutos. Pois. Agora imagina. E do segundo tempo, na verdade, acabou rápido. Sabe por quê? A polícia teve que entrar em campo. Porque o árbitro foi literalmente ameaçado. Foi apertado. Foi, porque vencia por 2-1 a equipa do... Venceu o Calba, venceu por 2-1. E o Baniás sofreu um pênalti claríssimo, mas o árbitro foi lá, verificou o VAR e não deu. Não deu porque já estava ali nos 45 e ao não dar já cancelou tudo e falou, opa, fim de jogo, vamos embora, e nisso foi um rebuliço. Repara uma coisa, aqui na Arabian Golf League, tal como em Portugal, não sei o que é que se está a passar no Brasil a esse nível, discute-se muito o tempo útil do jogo. O tempo útil do jogo já era baixo sem o VAR. Com o VAR, no outro dia em Portugal houve um jogo, eu penso que foi o Porto Marítimo, se não estou em erro, que esteve abaixo dos 50% do tempo útil do jogo. Ou seja, basicamente, tu tiveste uma parte sem jogo. E eu acho, assim, eu adoro futebol. O meu desporto de eleição é futebol, não é arbitragem.
Eu respeito muito a arbitragem, eu não gostaria nada de ser árbitro. Eu, para ser árbitro, tinham que me pagar milhões, porque eu, sinceramente, é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Acho que É admirável, é admirável. é um trabalho dificílimo, é um trabalho difícil. Tu entras em campo já com as armas todas apontadas à cabeça, da equipa da casa, da equipa adversária, dos torcedores, dos jornalistas, de todos os jogadores, toda a gente está contra ti já. E toda a gente às vezes a achar que não és sério, que não és competente, que estás feito. Quer dizer, é logo um ambiente à partida negativo. E depois tudo aquilo que se desenrola a partir daí, quer dizer, então toda a gente pode errar, menos o árbitro. O árbitro, que é a figura que à partida deveria passar despercebida, está ali para gerir o jogo, marcar umas faltas, é um trabalho que é importante para manter as regras, mas que não devia ser um trabalho central. O que acontece com o VAR é, o árbitro já estava debaixo de fogo e já estava sempre no lume, não é? E agora vem o VAR, ainda põe o árbitro mais no centro do jogo, a arbitragem mais no centro do jogo, e repara uma coisa, Léo, já estamos a discutir fora de jogo de centímetros abaixo do meio metro, ou seja, qualquer dia está um pelo em fora de jogo, qualquer dia a unha do dedo mindinho do pé esquerdo que é tocada na área e vamos ver se foi com força, se foi de bagaço, como é que foi. Portanto, eu sou manifestamente contra o VAR. É verdade. Pedro, vamos para a Arábia Golf League, mas antes de ir para a Arábia Golf League, eu esqueci de comentar só uma coisa sobre o Brasil. Fala. Como no Brasil, né, e em Portugal, mais do que tudo, há muitos torcedores do Vasco, e o Vasco não gigante esteve, da colina. Não esteve em ação com a equipa profissional, teve em ação sim com a equipa sub-20, onde conseguiu se classificar, vencendo do Atlético Mineiro no tempo regulamentar, ganhou de 1-0 e foi para os pênaltis, onde ganhou por 3-1, se classificando para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, que vai ser disputado contra o Palmeiras. O Palmeiras que venceu de 3-1 do Cruzeiro. E também temos na outra semifinal, Corinthians, que venceu de 2-1 o São Paulo, vai pegar o Flamengo, olha aí, também no Sub-20, indo bem, que ganhou de 2-1 no clássico Fla-Flu no Sub-20. Muito bem, muito bem, então, muito bem. Torcedores do Vasco, em Portugal e no Brasil, vamos lá. Força Vasco. Opa, olha aí. O time do Romário. É o time do Romário. E do Roberto Dinamite E do e famoso. tantos outros. Agora estou a apoiar, entre aspas, o Flamengo por causa do Jorge Jesus. Mas, quantos portugueses não apoiam o Flamengo? Mas em condições normais o meu time no Brasil é o Vasco. Eu gosto do Vasco da Gama. Até pela história, acho. E uma jogada de marketing muito bem bolada do Flamengo foi fazer com que os brasileiros, e principalmente os cariocas, apoiassem o Flamengo, independente do clube que torce na final da Libertadores. No final de semana passado, houveram várias campanhas dizendo: Flamengo não está só, o Flamengo é Vasco, Botafogo e Fluminense juntos na final da Libertadores. E balões pela cidade, folhetos, várias campanhas para promover uma identidade da cidade, uma identidade do Estado e, por si só, também uma representatividade Léo, todo do país. Mundo junto, está todo mundo junto. Vamos comprar camisa, vamos todo comprar... mundo fechado. Vamos assistir. Todo mundo fechado. Tudo fechado. Vamos consumir o futebol brasileiro. E aí, falar em consumo, vamos dar um pulo agora no consumo da Arábia Golf League. Como é que foi esse final de semana, Pedro? Este final de semana tivemos alguns resultados interessantes também, ainda que dentro daquilo que é a normalidade, mas tivemos alguns resultados aqui a ressalvar. Só para dar uma ideia geral, portanto, o Calva ganhou 2-1 ao Baniás, o Além empatou 0-0 com o Jazira, o Sharjah ganhou 2-1 ao Fujeira, o Arda ganhou 3-1 ao Dafra, o Shabab Al-Ahli ganhou 3-1 ao Ajman, o Khor-Fakkan perdeu em casa 1-0 com o Nasser e o Al-Wasl ganhou 3-1 ao Rata. E eu ia começar por te perguntar a ti, porque foi o jogo que tu fizeste, do Calva 2, Baniás 1, como é que foi? Foi um jogo com 2 expulsões. O Baniás acabou ficando com 9 jogadores em campo, depois de algumas jogadas perigosas. O Calva venceu a partida por 2-1,
mas deixou um pouco a desejar, principalmente no segundo tempo. O Banias veio atacando constantemente. Teve um pênalti que não foi considerado já aos 45 do segundo tempo. Mas foi uma partida bastante equilibrada, com muitas emoções e com muitos VARs. Né? Já tinhas referido isso. Qual foi o jogo que tu fizeste nesse final de semana? Eu fiz o jogo, o jogo mais esperado, que era o Al-Ain com o Jazira, no estádio do Al-Ain, naquele lindo estádio. 0-0. Haza bin Zayed. 0-0, mas foi um jogo muito bom. Foi um resultado inusitado aqui na Arabian Golf League. É raríssimo termos 0-0. Muito raro. Ainda mais num jogo. Ainda mais num jogo deste. Com duas equipas. E pior, o Al-Ain ficou reduzido a 10 com 10 minutos de jogo, ou seja, estiveram 80 minutos, estiveram 80 minutos a jogar em inferioridade numérica. O Al-Ain portou-se bem, é uma equipa forte mesmo a jogar com 10. Era o regresso também do Amouri ao Al-Ain. O Amouri agora joga no Al Jazeera e regressou após um ano na Arábia Saudita, onde jogou no Al Hilal de Jorge Jesus, embora pouco, porque ele teve uma lesão grave nos ligamentos. Voltou aos Emirados, está a jogar no Jazeera. O Jazeera é do mesmo dono do Manchester City, é a equipa da Abu Dhabi, é uma das equipas da Abu Dhabi, e pronto, e são duas das 4 equipas neste momento envolvidas na luta pelo título no topo da tabela. Outras poderão se juntar, mas para já são estas. O Jazeera já trocou o treinador, voltou o Marcel Kaiser, que estava no Sporting. Voltou. Ele já tinha estado no Jazeera há um ano, mas saiu por vontade própria para ir treinar o Sporting. E agora eles chamaram-no de volta para substituir um outro holandês que estava a tomar conta da equipa. Foi um jogo muito interessante, muito movimentado, com bastantes motivos de interesse. Creio que o Jazeera, na minha maneira de ver, principalmente após o intervalo, até o intervalo até admito que as coisas se mantivessem, mas após o intervalo acho que poderia ter sido mais ambicioso mais cedo. Não creio que tenha arriscado o suficiente para tentar fazer um golo no Al-Ain, porque se tinha feito um golo no Al-Ain, creio que o jogo ficava aí muito, muito a favor. O Al-Ain, como te disse, bateu-se muito bem. O Al-Ain tem dificuldades defensivas, é uma equipa que tem algumas dificuldades defensivas, do meio para a frente muito bom, do meio para trás, principalmente na zaga, nos defesas centrais tem algumas dificuldades. Mas bateu-se bem, conseguiu bater-se bem, e o jogo terminou 0-0, o que é de alguma forma desapontante, porque estávamos à espera de vários golos. Um jogo de casa cheia, né? Sim. Mais de 15 mil. Talvez um recorde de público. Este ano sim, mas mais de 15 mil espectadores. Não, as coisas estão a mudar para melhor. Eu creio que com a cobertura de todos os jogos em inglês e com outras iniciativas que a Liga estará a preparar, eu creio que as coisas vão começar a mudar aqui nos Emirados para melhor, pelo menos assim eu espero. Em relação, já olhando para a próxima jornada, antes de nos despedirmos, para as pessoas terem uma ideia do que vai acontecer, portanto vamos ter jogos na quinta e na sexta. Na quinta-feira vamos ter... podes começar até tu... É importante falar que nesse final de semana não temos jogos no sábado, porque sábado é feriado aqui nos Emirados Árabes, aniversário do profeta Muhammad, sim. E então não teremos jogos. Então na quinta-feira teremos aí Fujairah e Rata, Al Jazeera e Sharjah, jogão também que promete muitas emoções. Ainda Banias Al-Ain, o Al Nasser com o Calba, o Ajman com o Khor Fakhan, Al Dhafra com o Shabab Al Ahli e o Arda com o Al Wasl. Isto basicamente é muito fácil. Portanto, na quinta-feira vamos ter 2 jogos às 6 da tarde dos Emirados e um jogo, neste caso 2 jogos também às 8h45 dos Emirados, e na sexta-feira temos 2 jogos às 6 da tarde dos Emirados e um jogo às 8h45 também. Para terminar, pronto, falta só a tabela e depois já podemos... É verdade, e aí finda a quinta rodada? Foi a quinta rodada ou a sexta? Não, foi a sexta. Foi a sexta rodada. Sexta ronda, né, como se diz lá em Portugal. O Sharjah se encontra na primeira posição com 16 pontos, em segundo Al Ahly com 13 pontos, Al Ain também com 13 pontos na terceira posição, Al Jazeera com 11 pontos e Al Nasser na quinta posição com 10 pontos depois de 6 rodadas jogadas.
Foi assim, então, o 5º episódio do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Matarona. E eu sou Pedro Correia. E assim nos despedimos. Eu não quero ir embora, por isso que eu dei até uma engasgada. Até a próxima semana, então. E lembramos que estamos disponíveis em várias aplicações de podcast, como o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras. Bastando apenas colocar lá no Google Futebol das Arábias, dá aquele enter, encontre a gente. E também mande suas perguntas, sugestões e comentários para futeboldasarábias@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima semana. Abraço, até para a semana a todos. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna E do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.